Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje trazendo uma dica rápida de direito constitucional. Falaremos um pouquinho do Instituto da Extradição, temática que tem previsão na Constituição Federal entre os incisos 51 e 52 do artigo 5º. Então, através desta questão da banca VUNESP, vamos revisitar o tema, ok? Antes de começar, aquele recadinho clássico, se você puder deixar o seu like para contribuir, eu agradeço demais. E também deixo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais. Por lá terá acesso a vídeos exclusivos e também aos nossos mapas mentais, tá? Então as playlists elas estão sendo abastecidas com estes vídeos que estão saindo semanalmente. Fica aqui o nosso convite. Bom, recados dados, bora ao conteúdo. Questão da VUNESP nos diz o seguinte: sobre o Instituto Jurídico da Extradição, é correto afirmar que, letra A, o brasileiro nato somente será extraditado quando da participação comprovada em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Letra B. O brasileiro naturalizado somente será extraditado por crime comum praticado antes da naturalização. Letra C. Os estrangeiros poderão ser extraditados por crime de opinião, mas não por crimes políticos. E letra D. Há duas espécies de extradição: a ativa, requerida pelo Brasil, e a passiva, requerida ao Brasil por outro Estado soberano. 5 segundinhos e voltaremos com uma explicação teórica, uma revisão, e depois com o gabarito. Vamos lá. Para resolver esta questão, precisamos conhecer a temática da extradição. Encontramos essa previsão no artigo 5º da Constituição, entre os incisos 51 e 52. Galera, extradição, de modo bem básico por aqui, tá? Estamos numa revisão. A extradição nada mais é do que a entrega de um indivíduo a um outro país. País de número 1 pede e país de número 2 entrega este indivíduo. Vamos imaginar o seguinte: este camarada aqui cometeu um crime no Brasil, certo? E fugiu para os Estados Unidos da América. Então ele está por lá, foragido. Veja só, se eventualmente o Brasil pede aos Estados Unidos a volta deste camarada, a entrega deste sujeito, temos aqui a extradição. Então essa é a ideia. Extradição é a entrega de um indivíduo, é o pedido de entrega de um indivíduo a um outro país soberano. Quando pensamos em extradição, existem duas espécies, dois tipos. Temos a extradição chamada de ativa e a extradição chamada de passiva. Esta é a mais importante e tem previsão na Constituição. A extradição ativa é a seguinte: é quando o Brasil pede. Então o Brasil ele está solicitando a extradição a um outro país. É o caso do exemplo. Veja só, é o Brasil, tá? O Brasil aqui, ó, fazendo o pedido aos Estados Unidos, tá? Então, como o Brasil está pedindo a extradição a um outro país, temos a chamada extradição ativa. E temos ainda a extradição passiva, que é quando o Brasil, ele recebe, perceba que ele não está pedindo, tá? Ele recebe o pedido de extradição. Bom, neste caso, vamos imaginar que o camarada, vamos desenhar aqui, ó, este sujeito, ele praticou um crime nos Estados Unidos, mas conseguiu escapar e está foragido no Brasil, certo? Veja só, se os Estados Unidos pedirem a entrega ao Brasil deste camarada, teremos a extradição passiva. É o Brasil recebendo um pedido para que este sujeito retorne aos Estados Unidos e por lá seja julgado, certo? Essa é a ideia de extradição
passiva. Resumo da ópera. Na extradição ativa, o Brasil está pedindo a extradição de alguém, a entrega de alguém. Já na extradição passiva, o Brasil está recebendo o pedido de extradição. Um outro país soberano pede ao Brasil para que ele entregue determinado sujeito que está sendo processado ou foragido. Bom, veja só, quando falamos numa extradição ativa, ela é possível e envolve qualquer pessoa, inclusive o brasileiro nato. Então, nessa extradição ativa, o brasileiro nato poderá sim ser extraditado. Mas isso não é o que cai em prova, pessoal. O que as bancas cobram é esta daqui, ó, que tem previsão no artigo 5º da Constituição, nos incisos 51 e 52. Neste caso da extradição passiva, que é o que aparece na sua prova, você precisa conhecer 3 regras. Bora lá. Primeiro ponto. Se estivermos diante de um brasileiro nato, ele não poderá ser extraditado. Então, não existe extradição passiva, o Brasil não vai encaminhar um sujeito que está por aqui se ele for brasileiro nato, ainda que ele esteja foragido, tá? Então, se for brasileiro nato, nunca poderá ser extraditado, tá? Então, não cabe extradição passiva ao brasileiro nato. Uma outra regra que você precisa conhecer envolve o brasileiro naturalizado. Vimos que brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado, ele até pode, em 2 casos bem pontuais. Vamos registrar aqui, ó. Ele pode ser extraditado por crime comum. Vamos dar uma pausa e um passo atrás. Crime comum são aqueles crimes previstos no Código Penal. Furto, roubo, homicídio, enfim, todos os crimes que estão lá no Código Penal, tá? Sendo brasileiro naturalizado, caso pratique crime comum, ele poderá ser extraditado se este crime foi praticado antes, grave isso, antes de sua naturalização. Se ele cometeu o crime após a naturalização, ele cometeu o crime comum após a naturalização, ele não poderá ser extraditado, ele não será extraditado, certo? Essa é a ideia por aqui. E temos também, envolvendo o brasileiro naturalizado, que cometa tráfico de drogas. Estamos falando do crime de tráfico de drogas. Cuidado que envolve o tráfico apenas de drogas, tá? Para outros, não vale. Quando falamos em tráfico de drogas, tanto faz. Cabe a extradição, seja o crime praticado antes ou depois da naturalização, certo? Então, o tráfico ele tem um tratamento um pouco mais rígido por aqui. Maravilha? E para fechar, temos a situação do estrangeiro. Vamos lá. Via de regra, o estrangeiro que está em território nacional pode sim ser extraditado. Então, é possível a extradição de um estrangeiro, tá? A regra geral é que extradição de estrangeiro é permitida e possível. Agora, cuidado, se o estrangeiro cometeu um crime comum ou de opinião, não caberá a sua extradição. O Brasil, seguindo o princípio da dignidade da pessoa humana, dará proteção a este sujeito, ainda que ele seja estrangeiro. Beleza? Tranquilo? Estas ideias estão no inciso 51 e 52 do artigo 5º da Constituição. Veja só, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, primeira situação, tá? Crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. A segunda hipótese está por aqui, tá? Na forma da lei. E o inciso 52 nos diz o seguinte: não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou ainda de opinião. Esse estrangeiro não poderá ser extraditado. Com isso, podemos voltar à questão. Bora lá. A questão pede a ideia de extradição.
Sempre que o enunciado não fizer distinção entre extradição passiva e ativa, saiba que o examinador quer a extradição que está na Constituição, que no caso é a extradição passiva, tá? É a situação em que o Brasil ele pode entregar alguém a um outro país. Maravilha? Vamos ver a letra A. O brasileiro nato, olha só, brasileiro nato somente será extraditado quando da participação comprovada em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Opa, opa, opa. O brasileiro nato nunca será extraditado, certo? Por conta disso, este item está errado. Letra B. O brasileiro naturalizado, estamos falando desta figura aqui, ó. O brasileiro naturalizado somente, cuidado com restrições, tá? Somente será extraditado por crime comum praticado antes da naturalização. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado em duas situações. Crime comum praticado antes da naturalização, beleza, o item trouxe isso, e também por tráfico de drogas que tenha sido praticado antes ou depois da extradição. Quando a questão colocou este somente, ela fechou qualquer possibilidade para esta situação de número 2, tá? Com isso, o item está errado porque a questão restringiu demais, certo? No caso do brasileiro naturalizado, são duas hipóteses que ensejam a sua extradição. Letra C. Os estrangeiros poderão ser extraditados por crime de opinião, mas não por crimes políticos. Nada disso. Vimos que crime de opinião e também crime político não enseja a extradição do estrangeiro, tá? Então não cabe extradição nestas situações. Com isso, a C está incorreta. Letra D. Há duas espécies de extradição. Opa, falamos sobre isso. Comentamos de uma extradição ativa, tá? Que é quando o Brasil pede a um outro país a entrega de um indivíduo, e temos também a extradição passiva, que é aquela prevista na Constituição, né? Que traz todas estas regras aqui, ó, certo? Que é quando um outro país pede a entrega de um sujeito ao Brasil, ok? Então vamos lá. Há duas espécies de extradição, certo? Temos a extradição ativa e a extradição passiva. São duas espécies. A ativa, beleza, que é requerida pelo Brasil, ou seja, quando o Brasil pede. Maravilha. E a passiva, que é esta daqui, ó, que é requerida ao Brasil, ou seja, um outro estado soberano, um outro país, pede a entrega de determinado sujeito ao Brasil. Perfeito, pessoal. Este item está correto. Existem estas duas espécies de extradição, a ativa e também a extradição passiva. Gabarito ficou letra D de dado. Bom, pessoal, então é isso, um vídeo mais rápido, trazendo esta revisão da temática extradição. Eu espero que você tenha curtido e em breve voltaremos com mais conteúdo aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!